Olá, estamos aqui nos estúdios do Jornal O Maringá com 3 convidados. O Emanuel Ribeiro, aqui à minha frente. Olá. O André Luiz, ao lado do Emanuel. André Luiz Miranda e a Ludmila Castanheira, ao meu lado. Olá, boa tarde. Os 3 vieram hoje, nesse episódio do Jornal Maringá, para falar sobre Mirta, espetáculo de dança da Companhia Experimental de Dança, a SED, que está na sua 2ª temporada, correndo 5 cidades do Paraná, da região noroeste. Eles já passaram por Marialva, Moarama e agora Maringá, Cianorte e Terra Boa. Em Maringá, dias 22 e 23 de maio, quinta e sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, entrada gratuita. Será no Teatro Reviver Magó, que fica ali na Praça Todos os Santos, classificação livre. É um projeto viabilizado por meio do Profice, no repasse direto, que é um recurso da Lei Paulo Gustavo, né, no Ministério da Cultura, Governo Federal, e eles vão conversar um pouquinho sobre esse espetáculo. Vocês estão voltando ao Mirta, que é um espetáculo que foi apresentado já em 2023, né? Isso, o espetáculo foi viabilizado em 2023 através do Prêmio Aniceto Matti, da Secretaria Municipal de Cultura de Maringá, e esse ano pelo Profice, da Secretaria do Estado. Como é que é retomar esse espetáculo que fez sucesso naquela época de público e crítica? Como é que é essa nova leitura de vocês? Ludmila. A gente, entre essas 2 temporadas, a gente teve Máquina Carne e a gente vem na companhia numa crescente no sentido de desafiar os nossos corpos, né? Tanto de força quanto de resistência. Então é muito singular fazer o Mirta depois de ter feito Máquina Carne. A gente passou por caminhos muito diversos e aí o corpo que dança Mirta hoje, em 2025, é um corpo talvez mais forte, um tanto mais velho também, mas também mais experiente. E acho que tem essa nova roupagem, além da participação do Emanuel, que entra para fazer esse trabalho com a gente e traz um oxigênio, um ar novo, renovado. Emanuel, intérprete, né? A Ludmila está na produção, né, Ludmila? E o André Luiz Miranda como diretor também intérprete, né? Isso. E intérprete também. Também, claro. Também, claro. Desculpa. Ludmila traz vida e morte, né, que eu falo para Mirta, porque o espetáculo passa no pós-morte, né, da história. E como ela falou isso, o Mirta é um espetáculo que ele é bem desafiador fisicamente. Né? E a gente vem com essa crescente, né? A companhia vem com esse trabalho. Então a gente bebe de várias outras linguagens, a musculação principalmente, o crossfit, nós fizemos calistenia também, trapézio, circense. Então a gente vai buscando várias outras linguagens corporais para poder, né, juntar e ter esse corpo, que é um corpo bem específico para Mirta. Perfeito. O Mirta, ele revisita o 2º ato do balé Giselle, que é um balé clássico, né? Que todo mundo conhece, mesmo quem não é da área na área de coreografia ou de dança, né? Lá em 2023, como é que foi fazer, e claro, agora em 2025, fazer essa releitura, reimaginar esse balé clássico? Eu venho de uma história de balé clássico, né? Sou formado em balé clássico, dou aula de balé clássico, então já produzi, dancei Mirta, Gisele no caso, em algumas versões do balé clássico, e quando eu cheguei para a Lud, falei, Lud, vamos ressignificar essa mulher? Quem é Mirta? Né? Tava num boom, numa época eu tinha feito um pouquinho da ideia da Malévola, isso. Então tava toda aquela coisa de vamos trazer a vilã, vamos, né? A Disney veio trazendo os vilões e tal. E eu falei pra Lud, e aí, Lud, quem que é essa mulher? Né? Você como mulher, como artista, me ajuda, vamos trabalhar. E ela veio com esse processo aí que ela vai falar um pouquinho pra gente. Para Mirta, a gente revisitou na literatura, no cinema, nas artes em geral, histórias de algumas mulheres que ousaram desobedecer, né? A Mirta faz isso, ela é tratada como vilã porque ela ousa revidar, né? A Mirta e as Willis morreram por obra de homens que elas amaram e as enganaram. E aí, de repente, tem Mirta e as Willis buscando esses homens e se vingando deles. Por isso, no balé original, ela é tratada como uma grande vilã. E aí, hoje, com as condições que a gente tem de olhar para isso contemporaneamente, para nós da SED, tornou-se muito evidente de que ela não é uma vilã. No máximo, ela está fazendo aí um tipo de revisão histórica, uma reparação, e aí a gente vai buscar a própria Malévola, a Tefiti, que é a deusa magoada de Moana,
Outras mulheres que ousaram desobedecer, como a vocalista do Pussy Riot, que é punk, que portanto tem sido, enfim, perseguida por Vladimir Putin, trazendo essa história de mulheres que revidam e como é que a gente é retratada quando a gente ousa parar de perdoar, parar de relevar. Para mim, a tônica da Mirta é principalmente essa. E aí eu busco a forma física, né? A gente cata um corpo bailarinístico, que é um corpo vertical, né? Longilíneo, que trabalha os pacurri na ponta, os arabesques, os balances. E a gente, enquanto pesquisa, traz esse corpo para horizontalidade. Como vai ser? Quando esse curru das pontas vira um pacurri de joelho, onde a travessia famosa do balé Gisele no arabesque vira uma travessia de força, onde a gente faz flexões e paradas de mão, né? Então a gente vai buscando essa descentralização do corpo, né? Tirar ele da vertical, trazer ele para a horizontal e mudar a forma de ver um corpo longilíneo e alongado em outra perspectiva. Certo. Manuel, você entrou nessa temporada? Eu entrei. Como é que você chegou nesse espetáculo? Foi muito interessante, porque eu cheguei a assistir Mirta em 2023. Você era plateia? Eu fui espectador e eu amei, eu fiquei apaixonado. Sempre gostei dos trabalhos contemporâneos do André, já tinha feito uma oficina com ele antes. Ludmilla conheci, né, em Mirta, fazendo o seu trabalho, né, enfim. E daí depois foi uma surpresa pra mim que o André me contatou e perguntou se eu tinha interesse, e é óbvio que sim, porque não tinha como eu perder de fazer parte de uma coisa que eu admirei tanto, né? E deu certo, graças a Deus, a gente teve muito ensaio e o processo que ele estava contando agora, pra mim, foi assim, o mais rico, onde eles já tinham bebido dessas fontes e feito esses trabalhos e eu fui ali desbravando e descobrindo e eles me ajudando no processo. Foi maravilhoso e eu acho que é isso, a gente tentar sempre contemporaneizar as coisas para que a gente consiga ver de outras formas. Porque como a Lud disse, como o André disse, né, Mirta não é nem sobre ela nos torturando, apesar de isso acontecer bastante. Não vou dizer que eu não gosto, mas enfim. Eu acho que é muito sobre a gente conseguir ver de outras formas. Ver a Mirta, ver de onde que ela vem, de onde que vem essa raiva dela, por que ela tortura esses homens, né? Então, tipo assim, não é à toa que a gente tá ali. E aí eu acho interessante trazer isso. E por mais que as pessoas não conheçam a história de Gisele, eu acho que faz total sentido. Mesmo se você tá ali como um espectador que não dança, que não faz teatro, eu acho que você consegue absorver isso da mesma forma, porque é um trabalho muito meticuloso e a gente conseguiu, acho que, chegar onde queria, assim, de mostrar isso, né, quebrar essa quarta parede aí. Acho que foi muito interessante esse processo. E como é que nessa segunda temporada o trabalho foi feito, assim, quanto tempo de ensaio, quando vocês começaram a trabalhar novamente? Desde o comecinho do ano, né, que a gente vem trabalhando esse processo, né? Tem que uns então, 4, 5 meses. 4 ou 5 meses, porque o espetáculo já estava pronto, mas a gente precisava, né, reorganizar isso. Teve algumas alterações com a troca do intérprete, né? Então o solo foi criado exclusivo para ele, que tinha sido criado para outro bailarino, né? Passar por ele todo o processo de pesquisa, o trabalho de força que a gente já tinha desenvolvido, né? E fazer essa releitura, esse processo. Então 4 meses assim para trazer. E uma coisa legal que eu queria acrescentar é que o espetáculo ele é feito de uma forma singular. A gente traz a plateia para dentro da cena, né? O espetáculo, as cadeiras ficam dentro do palco com a gente, para ter essa aproximação, né? Ter esse contexto mais íntimo, mais próximo. E o espetáculo também é dirigido, coreografado de forma em corredor. Então nós temos frente para os dois lados do palco. Então isso é desafiador para o bailarino também, porque não tem uma frente, né? Um teatro do palco italiano, palco tradicional com aquela frente, quadrado, certo? Né? Então a gente dança hora virado para um lado, hora virado para o outro, hora dando atenção para os públicos de diversas maneiras, né? E tem aí uma parte que a gente faz essa adesão da plateia em público, principalmente com a Mirta em relação aos homens que estão assistindo. Não vou contar, mas assim, homem vá assistir sempre nas primeiras cadeiras. Faça essa gentileza. Vai ser uma ótima Aproveite o espetáculo. Vai ser maravilhoso. Aí vocês conseguiram montar lá no Magó essa estrutura? A gente estreou quando nós dançamos na primeira temporada, não foi no Magó, foi em outro espaço, né, no Arena das Artes, e agora a gente vai dançar quinta e sexta-feira aqui no Teatro Magó. Vai ser a primeira vez aqui. Porque o Magó é um palco italiano, como você muito bem falou. Aí vocês conseguiram adaptar. Nas cidades que fizemos anterior, Marialva e Moarama, a gente adapta para o pessoal entrar dentro do palco. Por isso tem público reduzido. Certo, entendi.
Por falar nisso, como é que foi, né? Vocês já estão na estrada, né? Já passaram por 2 cidades e agora vem a terceira, que é aqui em Maringá, depois mais Cianorte e Terra Boa. Como é que está sendo a corrida pelo... E acho que é interessante também, né? Um espetáculo que passa por várias cidades, não fica só em uma, né? Olha, tem sido incrível e cada vez mais, e já fica o meu apelo, a gente percebe a importância da gestão de cultura para que seja viável a circulação acontecer de forma plena, assim, né? Quanto mais comprometidas as pessoas que estão nos cargos de diretoria de cultura, de secretaria de cultura, se colocam, melhor a experiência para o público, melhor o retorno para o público. Então a gente viaja com 2 apresentações do espetáculo por cidade e 2 oficinas gratuitas, uma que o André dá sobre os dispositivos que a gente experimentou para a criação de Mirta e outra comigo sobre essa revisão na literatura, no cinema, enfim, de mulheres que desobedecem. Conforme a gestão se apropria desses bens que a gente está levando e viabiliza e abre as portas e faz convênio com a Secretaria de Educação ou com o público que conhece do lugar, melhora a experiência, o público vem, ele volta. A gente teve essa experiência agora em Umuarama, de pessoas que foram a fazer a oficina e aí se interessaram pelos dispositivos e foram assistir, ou de gente que foi assistir num dia, gostou e quis voltar no outro dia. Então a gente acaba se integrando um pouco àquela cidade por obra e disposição dos gestores de cultura. Eles são muito importantes para que a circulação aconteça. Um fato curioso é que, assim, quando foi enviado o projeto, você tem que pedir cartas de anuências das cidades, né? Então, teve algumas cidades originalmente que a gente não conseguiu ter um acordo, a produtora, né, Isadora, não conseguiu fechar junto com o pessoal. Então, a gente acabou alterando algumas cidades, né? Terra Boa, Umuarama, são algumas cidades que a gente foi alterando porque não era a cidade original que a gente queria. Mas a gestão anterior queria comprar nosso projeto, queria levar o trabalho, né? E a gestão atual não teve essa empatia, não teve esse cuidado. A gente passou por essa troca de gestão no meio de Mirta, né? Então a gestão anterior se comprometeu, mas a atual não necessariamente, e assim foi. Tem mudanças, né, de cabeça. Mas são experiências incríveis. O Umuarama, com muito carinho, a gente traz, né, o pessoal da gestão. Fico muito feliz porque tivemos, né, as oficinas lotadas, plateia lotada. Domingo agora passado chovendo, a gente teve 100% de lotação de plateia, assim, conseguimos colocar umas correr, botar mais cadeira. Muito bom ver que é um dinheiro bem plantado, vamos dizer assim, verba pública de qualidade, né, levando e sendo bem aproveitado nas cidades do Noroeste. Cada cidade são 2 dias, né, de evento. Teve 2 dias em Marialva, 2 em Umuarama, 2 agora em Maringá, né, 22 e 23 de maio. Em Cianorte, dias 24 e 25 de maio, e Terra Boa, 29 e 30 de maio. Aí vocês fecham esse ciclo de apresentações. Depois vai abrir um outro ciclo ou não sabe ainda? Olha, a gente recebeu um convite generoso para estar em Londrina, viabilizado pela Diretoria de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, mas é um convite, bacana, assim, informal. Queremos muito que o trabalho venha para cá e viabilizamos a partir da universidade. Sem viabilização, né, de verba pública. Sem verba pública do edital de cultura especificamente. E no mais a gente segue de olho no segundo ciclo da PNAB, por exemplo, que acaba de abrir, para tentar fazer esse espetáculo continuar circulando. Muito bacana. Trabalhando no Mirta, diretor, coreógrafo e intérprete, aqui está, André Luiz Miranda. Identidade visual, a Elisa Riemer. Intérprete, Emanuel Ribeiro. Produção audiovisual, Fenda. Acessibilidade, livros, audiodescrição com a Forfel Atividades Artísticas. Produção executiva e contra-regragem, que já foi citada aqui, a Isadora Cecília. Caracterização e técnica de iluminação, Lua Lamberti. Intérprete e produção geral, Ludmila Castanheira, que está aqui ao meu lado. Figurinos, Maria Carrossoni, desculpa. Assessoria de imprensa e redes sociais, o Maringaense Cultural o Fernando Souza, né? Fotografia e finalização, Max Miranda, que fez fotos muito bonitas, né? Incríveis. Que a gente divulgou no jornal. Fantástico, muito bom, Max Miranda. É de São Paulo, Max, ou não? Daqui. Daqui? É da Olha, uma joia de Maringá.
É um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Muito bacana, né? Fomento, né? A gente está tendo um boom agora esse em 2025 e desde o ano passado também, de várias atividades, somando, né? Lei Paulo Gustavo de um lado, PENAB do outro, Prêmio Niceto Mate também aqui da cidade, né? Está num momento bem de efervescência cultural, né? Bom, né? Pensando que a gente veio de uma pandemia, né? Que bom que a gente consiga retomar e aumentar esses recursos e que tenha mais gente sendo beneficiada por eles. E eu acho que é isso, gestores. Assim, se a sua cidade, na sua gestão, não se interessa, por que você se interessaria, né? Então é muito interessante o que está acontecendo, da gente ver cada vez mais, né? Ver convite à dança, ver espetáculos circulando na região, isso daí é imprescindível. E eu até queria fazer um parênteses, que eu vejo muitos pais que levam as crianças, e isso é muito importante. Formação, né? Muito importante, porque além de formar caráter, ética e moral, a gente está lidando com as pessoas que vão estar à frente de tudo, né, daqui a um tempinho. Então, levem as crianças para consumir a arte. E bom ter uma companhia como a de vocês, a SED, que produz arte em Maringá. Obrigada. Bom, obrigado por vocês comparecerem, visitar o jornal e ter esse papo muito gostoso. Sucesso na Mirta, mais ainda. Aguardamos vocês lá fechar a cobrir nosso material. Isso aí. Obrigado, Emanuel, André, Ludmila. Obrigada. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam também.